Uma clareza desconfortável nos visita quando estamos sós. Em silêncio, sem testemunhas, vislumbramos o que quase ninguém tem coragem de contar. Do que realmente seríamos capazes, não a fantasia vaga de uma vida melhor, mas algo muito mais precioso, a certeza súbita de que existe dentro de nós uma versão mais inteira, mais corajosa e mais realizada. Ela é possível, não num universo paralelo, aqui, com o tempo que nos resta, com as mãos que temos. E o que fazemos diante dessa visão? Recuamos. Reparem na estranheza disso. Não estamos falando do medo de fracassar. Esse todo mundo conhece. Estamos falando de algo mais inconfessável, o medo de dar certo. O medo daquilo que aconteceria se realmente nos tornássemos quem podemos ser. Porque no segundo seguinte àquele vislumbre, uma voz interna se levanta, e ela é quase sempre a mesma. Você começa a acreditar fielmente que é uma arrogância ou que está sendo prepotente. E aí nós recuamos, nós voltamos. Voltamos com uma sensação curiosa de alívio. O alívio de quem escapou de alguma coisa. Mas escapou do que exatamente? Foi precisamente essa pergunta que gerou uma teoria bem interessante de um psicólogo chamado Abraham Maslow. Abraham Maslow, o homem da famosa pirâmide das necessidades, tinha um hábito que costumava aplicar com seus alunos. Em sala de aula, ele olhava para aquela turma de jovens brilhantes e perguntava, sem rodeios, quem aqui vai escrever um grande romance? Quem vai se tornar um grande líder, um grande compositor? E ele observava a reação de todos. Invariavelmente, segundo seus próprios relatos, a sala inteira começava a rir, a ficar com vergonha, a se contorcer, sempre desviando o olhar e sempre desviando da pergunta. Ninguém levantava a mão e ninguém falava nada. Então Maslow fazia a segunda pergunta, a que desarmava tudo. Se não você, então quem vai fazer no seu lugar? Foi observando esse constrangimento coletivo, repetido turma após turma, que Maslow formulou uma das ideias mais incômodas da psicologia humanista. Ele percebeu que não estava diante de falsa modéstia, nem de baixa autoestima no sentido comum. Estava diante de algo um pouco mais profundo, uma recusa quase física de encarar a própria grandeza. Seus alunos não tinham dificuldade em imaginar o fracasso, tinham dificuldade em sustentar, por mais de alguns segundos, a imagem do próprio sucesso. E essa dificuldade vinha acompanhada de uma ansiedade genuína. Em um de seus livros, chamado de As Mais Distantes Fronteiras da Natureza Humana, ele cita isso aqui. Nós tememos nossas mais altas possibilidades. Geralmente, temos medo de nos tornar aquilo que vislumbramos em nossos momentos mais perfeitos, sob as condições de maior coragem. Desfrutamos e até nos arrepiamos diante das possibilidades divinas que enxergamos em nós mesmos nesses instantes. E, no entanto, simultaneamente, estremecemos de fraqueza, temor e pavor diante das mesmas possibilidades. Maslow deu um nome a esse comportamento e chamou de Complexo de Jonas. O nome vem da velha história do profeta que recebe um chamado e foge dele. Convocado para uma missão grande demais, Jonas faz o que faríamos. Embarca num navio na direção contrária, tentando colocar o máximo de oceano possível entre ele e o próprio destino. O que nos interessa aqui não é a teologia da história, nem a baleia e nem o desfecho de tudo isso. O que nos interessa é justamente esse gesto inicial dele, esse impulso de comprar uma passagem para longe daquilo que somos chamados a ser. Porque Maslow viu nesse gesto um padrão quase universal. Ele escreveu que tão certo quanto fugimos do nosso pior, fugimos também do nosso melhor. Temos pavor das nossas possibilidades mais baixas, sim, mas temos pavor igual e talvez maior das nossas possibilidades mais altas. E Jonas se tornou para ele a imagem perfeita disso. O ser humano em fuga não do perigo, mas da própria vocação. A pergunta é por quê? Por que a grandeza assustaria mais do que a queda, do que o fracasso? E aqui é onde podemos parar um instante para pensar. Veja, você não se identifica exatamente com esse sentimento? Pode ser que não hoje, mas em algum momento aconteceu ou vai acontecer. Pensem nas vezes em que abandonamos um projeto justo quando ele começava a funcionar. As vezes em que sabotamos uma relação que finalmente estava dando certo. As vezes em que tínhamos algo a dizer em uma reunião, algo que sabíamos ser bom, e ficamos calados. Não por não saber, mas justamente por saber. Há uma covardia específica que não é o medo de não conseguir, é o medo de conseguir. Os gregos, à sua maneira, já rondavam essa ferida. Quando Platão coloca na boca de Sócrates a máxima do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, costumamos ler isso como um convite gentil ao autoconhecimento. Mas existe também um outro lado nessa frase. Conhecer-se a si mesmo significa também conhecer o tamanho do que se poderia fazer
para se tornar algo e não fazer. Significa encarar a distância entre quem você é e quem você poderia ser, e essa distância, quando vista de frente, é insuportável para a maioria das pessoas. É por isso que, na alegoria da caverna, o prisioneiro que é libertado e vê a luz do sol pela primeira vez sente dor, não êxtase. A luz fere, e muitos, diz Platão, preferiam voltar para as sombras a sustentar aquela claridade. A caverna não é só ignorância, a caverna é confortável. As correntes, depois de um tempo, parecem a própria proteção do que a prisão em si. E é aqui que chegamos ao coração do problema. Nós gostamos de pensar na mediocridade como um destino, como algo que nos acontece. As circunstâncias não ajudaram, o tempo era curto, faltou oportunidade ou faltou sorte. Construímos narrativas inteiras nas quais somos personagens de uma vida que os outros escreveram. E há um conforto enorme nisso, porque enquanto a mediocridade for destino, nós estamos absolvidos. Ninguém pode ser cobrado por aquilo que não dependia dele. Mas a observação de Maslow desmonta exatamente essa absolvição, porque o que ele viu não foi gente sem talento, foi gente justamente com talento fugindo dele. A mediocridade, nesses casos, não era uma ausência de possibilidade, era justamente a recusa ativa de uma possibilidade que estava ali, disponível e esperando. A vida menor não foi imposta de fora, foi escolhida por dentro, e depois disfarçada de destino para que não doesse tanto. Maslow foi direto ao ponto numa frase que deveria nos tirar o sono. Ele dizia aos seus alunos que, se você deliberadamente planeja ser menos do que é capaz de ser, então fica avisado, você será profundamente infeliz pelo resto da sua vida. Estará fugindo das suas próprias capacidades, das suas próprias possibilidades. Profundamente infeliz pelo resto da vida, não como punição, como consequência, como preço silencioso de uma traição que cometemos contra nós mesmos e fingimos não ter cometido. Mas talvez você esteja pensando, tudo bem, isso é uma intuição de um psicólogo carismático observando alunos constrangidos. Então onde está essa evidência? Será que esse medo do sucesso se sustenta quando alguém o coloca à prova da maneira mais rigorosa? Coloca. E quem colocou foi uma psicóloga chamada Martina Horner, no final dos anos 60, numa pesquisa que se tornou clássica. Horner estava intrigada com um enigma nos dados sobre motivação. Porque as pessoas evidentemente capazes pareciam, em situações competitivas, recuar em vez de avançar. A explicação fácil seria medo do fracasso, mas Horner desconfiou de outra coisa. Ela montou um experimento engenhoso. Deu aos participantes o começo de uma pequena história e pediu para que eles a completassem. A história falava de uma pessoa que tinha alcançado o topo, o melhor desempenho da sua turma numa escola de medicina. A tarefa era simples, continue a narrativa. Diga o que acontece com essa pessoa que venceu. E o que veio nas respostas foi revelador. Diante da imagem do sucesso, uma parcela enorme dos participantes não escreveu sobre triunfo. Escreveu sobre desgraça. As continuações se enchiam de isolamento, de rejeição, de solidão ou de perda. A pessoa vitoriosa terminava abandonada, infeliz, punida de algum modo pela própria vitória. Como se o inconsciente, convidado a imaginar o sucesso, só conseguisse imaginar o castigo que viria depois dele. Horner chamou isso de motivo para evitar o sucesso. E o que o experimento dela tornou visível, de um jeito que nenhuma teoria sozinha conseguiria, é que o sucesso não é vivido como pura recompensa. Para uma parte profunda de nós, alcançar o que desejamos significa também perder algo. O pertencimento, a invisibilidade protetora, o lugar conhecido no meio dos outros. Vencer é se separar, e nos separar é exatamente o que mais tememos. Reconhecemos isso com facilidade quando vemos nos outros. Em nós mesmos a cegueira é quase total. Quantas vezes não interpretamos o nosso próprio recuo como prudência, como humildade, como bom senso, quando era apenas medo bem vestido? Kierkegaard tem uma formulação que ilumina essa zona obscura como poucas. Para ele, a angústia não nasce do que é ruim, nasce da liberdade. Ele a chamou de a vertigem da liberdade. E usou uma imagem que vale a pena guardar. Um homem parado à beira de um precipício. Ele olha para o abismo lá embaixo e sente medo de cair, o que é natural. Mas há um segundo movimento, mais sutil e mais perturbador. Ele sente também a possibilidade vertiginosa de se jogar. Não porque queira morrer, mas porque ele é livre para fazer isso. É essa liberdade pura, essa quantidade de poder sobre o próprio destino que produz a vertigem. O nosso potencial funciona como esse abismo. Ele não nos assusta porque é ruim, ele nos assusta porque é uma liberdade vertiginosa. Porque no instante em que reconhecemos do que somos capazes,
deixamos de ter desculpa. A possibilidade vira responsabilidade. E a responsabilidade é um peso que muitos preferem não carregar. É infinitamente mais fácil dizer eu não podia do que admitir eu podia e não escolhi. Por isso, Kierkegaard dizia que a maioria dos homens vive num desespero que sequer reconhece como desespero, uma vida pequena, ajustada, funcional, e por baixo dela, de forma quase invisível, existe uma consciência abafada de uma possibilidade que foi traída. O desespero de não ser quem se é. É tão comum que passa por normalidade, tão silencioso que se passa por paz. E talvez seja Schopenhauer quem nomeia o mecanismo final dessa fuga, ainda que ele estivesse falando de outra coisa. Ele escreveu uma frase aparentemente simples: cada homem toma os limites do próprio campo de visão pelos limites do mundo. A intenção original de Schopenhauer era falar da estreiteza intelectual, de como confundimos o que conseguimos enxergar com tudo o que existe. Mas a frase tem uma segunda vida quando a voltamos para dentro. Porque é exatamente isso que nós fazemos com o nosso potencial. Nós estreitamos o campo de visão até que a versão maior de nós mesmos saia de quadro. Tornamos invisível aquilo que não queremos ter que enfrentar. E então olhamos para a vida pequena que sobrou e dizemos, com toda sinceridade, é só isso que existe, é só isso que eu sou, e é só isso o que era possível. E na realidade não era. Nós apenas reduzimos o mundo ao tamanho do nosso medo, e depois chamamos esse tamanho de realidade. Schopenhauer, que tinha um pessimismo sem ilusões, entendia que a vontade humana é movida muito mais pela evitação da dor do que pela busca da plenitude. Escolher é mais seguro. A planície da mediocridade não tem precipícios. Ninguém cai de um chão que já está rente ao próprio chão. O problema é que ninguém voa dele também. E, no entanto, foi Carl Jung quem talvez tenha medido com mais exatidão o custo de tudo isso. Porque Jung percebeu que a energia psíquica de uma possibilidade não realizada não simplesmente desaparece. Ela não se dissolve quando dizemos não a ela. Ela permanece dentro de nós, reprimida, e procura uma saída. E quando não encontra a saída legítima, a realização encontra saídas tortuosas. Jung tinha uma intuição muito boa sobre isso. As neuroses, em muitos casos, são o preço da vida não vivida. Aquilo que nós recusamos a viver conscientemente não some, adoece por dentro. O talento abandonado vira amargura. O caminho não trilhado vira ressentimento difuso. Uma irritação sem nome com a vida dos outros, uma inveja que nem sabemos explicar. A possibilidade negada se volta contra o seu portador. E há, em Jung, essa convicção de que a tarefa central da existência humana é a individuação, o longo e custoso processo de se tornar quem realmente se é, não quem os outros esperam que sejamos, não a máscara que vestimos para sermos aceitos, mas a totalidade que carregamos em potencial desde o início. E ele sabia que essa é a coisa mais difícil do mundo, porque exige justamente aquilo de que estamos fugindo, encarar a própria grandeza sem desviar o olhar e aceitar o peso que vem junto com ela. Jung escreveu algo que serve como o diagnóstico de toda essa fuga. Ele observou que faríamos qualquer coisa, por mais absurda que fosse, para evitar o encontro com a própria alma. Construímos sistemas, teorias, rotinas, distrações infinitas, e não foi por acaso, mas sim, precisamente para não termos que ficar a sós com aquilo que somos e poderíamos ser. A fuga do potencial é a mais sofisticada das fugas, porque ela se disfarça de tudo, menos de fuga. Ela se veste de realismo, de imaturidade, de aceitação, e no final das contas, é só medo. Então o que se faz com isso? Onde está a saída, se é que existe alguma? E aqui é que preciso resistir à tentação de oferecer uma fórmula, porque na verdade ela não existe. Mas existe uma reorientação possível, e ela começa num lugar bem inesperado. Começa em parar de tratar aquele vislumbre como um inimigo. Aquele momento em que vemos do que somos capazes, o momento que tantos de nós aprendemos a abafar no segundo seguinte, talvez não seja a arrogância a ser corrigida. Talvez seja a informação a ser levada a sério. Maslow notou uma coisa sutil naquele aluno que se imaginava reescrevendo Platão e logo se envergonhava da própria pretensão. O que esse aluno não percebe, dizia Maslow, é que o próprio Platão, ao se olhar por dentro, deve ter sentido exatamente a mesma vacilação, a mesma sensação de não estar à altura, e seguiu em frente assim mesmo. Não porque tivesse certeza, porque escolheu agir apesar da incerteza. Essa é a diferença que muda tudo. A coragem aqui não é a ausência do medo da própria grandeza, é a decisão de avançar carregando esse medo.
É continuar escrevendo, continuar tentando, continuar ocupando o lugar que aparece. Não porque a voz que questiona tenha se calado, mas apesar dela, continuar seguindo. E talvez seja precisamente aqui que algo comece a se mover. No instante em que paramos de interpretar o tremor diante das nossas possibilidades como prova de que não merecemos e passamos a entendê-lo como sinal de que estamos finalmente diante de algo verdadeiro. O medo do próprio potencial é, paradoxalmente, uma das provas mais confiáveis de que esse potencial existe. Não tememos abismos que não estão lá. Sabemos agora do que escapamos. Não de uma fantasia perigosa, não de uma arrogância. Escapamos da nossa própria vida, da única que nos foi dada, na versão que ela poderia ter tido. E sabemos também o nome do preço, porque Maslow já o disse. Uma infelicidade silenciosa e duradoura, que apenas te acompanha, como uma sombra que cresce à medida em que os anos se passam e o vislumbre não cobrado se acumula. A mediocridade, no fim, raramente é destino. É quase sempre uma decisão tomada tantas vezes, em tantos pequenos momentos de recuo, que aprendemos a confundi-la com o jeito de que as coisas são assim. Mas isso nunca foi o jeito como as coisas são. Foi o jeito que escolhemos e depois deixamos de chamar de escolha. Jonas embarcou no navio errado, mas a história, qualquer que seja sua versão, nunca termina no navio. Termina quando ele para de fugir do que foi chamado a ser. A pergunta que fica não é se você é capaz. No fundo, você sabe que é. E é justamente esse saber que é o que dá tanto trabalho para silenciar. Então a pergunta é muito mais simples e também muito mais difícil. Se não for você, então quem vai fazer?